Prof. Alex ensina. Vamos falar aqui de um estudo. Saiu uma notícia falando, resumindo esse estudo. Olha só, estudo avalia se ChatGPT realmente melhora a produtividade no trabalho e resultados são claros, tá? Não só o tempo foi menor a usar a inteligência artificial, mas ele também foi melhor distribuído. Isso aí a maioria das pessoas sabe intuitivamente, mas tem sempre umas pessoas que são do contra, que falam, não tem que usar a inteligência artificial na sala de aula, ou coisa do tipo, isso vai deixar as pessoas mais burras ou algo do tipo. E o que é que isso tem mostrado? Esse estudo é muito importante para contrapor aí quem pensa isso. Olha só, ChatGPT trouxe uma revolução, aqui está falando, vou ler as principais partes, tá? O estudo analisou se a inteligência artificial tem a capacidade de melhorar a produtividade. Aqui são os autores do estudo, tá? Provavelmente são chineses. E aí, o teste, foram 144 profissionais avaliados com experiência em diversas áreas. Então, marketing, análise de dados, recursos humanos, áreas muito relacionadas aqui à administração. Cada participante teve que redigir 2 documentos comerciais da sua especialidade, então comunicado de imprensa, breves relatórios, aquilo que já estavam habitualmente habituados a fazer. Todos os participantes primeiro escreveram o documento normal sem ajuda da inteligência artificial, então essa é a primeira parte. A certa altura, eles foram induzidos, na verdade, alguns participantes foram escolhidos aleatoriamente, foram induzidos a usar o ChatGPT num segundo documento. E o outro grupo continuou a fazer sem auxílio. A maioria das participantes estava usando a ferramenta pela primeira vez, olha só, a maioria estava usando pela primeira vez. Apenas 30% de todos os participantes já haviam usado o ChatGPT. Então, normalmente, qualquer ferramenta exige uma curva de aprendizado. Tá, vou aprender aí a fazer um mapa no ArcGIS. Quando eu não sei nada do ArcGIS, é muito mais difícil. Quando eu já conheço o programa, é muito mais fácil, claro, né? Isso é uma coisa óbvia. Então, minha produtividade, primeiro, ela praticamente não aumenta, mas depois que eu aprendo um software novo, uma nova tecnologia, ela aumenta de forma exponencial. Então, isso já é não considerada essa curva de aprendizado nesse experimento. Então, o estudo já mostrou que o ChatGPT é fácil. Então, é muito fácil, por exemplo, tem ferramentas que são mais difíceis, mas é de fácil utilidade. Então, e se fossem usuários que já tivessem experiência na ferramenta, a discrepância de produtividade encontrada ia ser maior ainda. Então, a qualidade desses documentos escritos foi avaliada de 1 a 7, tá? por especialistas. Então, são 3 especialistas independentes. Uma das principais conclusões é que os profissionais que utilizaram o ChatGPT foram mais rápidos na preparação dos seus documentos. E sua qualidade também foi superior. Então, além de mais rápido, foi mais superior, ou seja, eficiência completa. Eficácia, alcance o objetivo melhor, e eficiência no tempo menor. Então, a primeira rodada apresentou o mesmo resultado dos 2 grupos, porque poderia ser assim, mas é porque o grupo já era bom. Não, você fez a primeira rodada e os resultados não foram diferentes entre os grupos. Aquela primeira rodada em que ninguém usou inteligência artificial. Então, não era um grupo melhor do que o outro. Tá? E quando você fez a segunda rodada, aí sim que um grupo se destacou e foi o grupo que usou a inteligência artificial. Olha só, os profissionais que usaram o ChatGPT produziram seu documento gastando em média 17 minutos. Já os profissionais que escreveram o documento sem ajuda demoraram 27 minutos, então um aumento de 59% da produtividade. Os avaliadores independentes não sabiam quais autores haviam recebido a ajuda do ChatGPT. Isso é muito importante porque o cara que estava avaliando, ele não dizia assim, esse aqui fez com o ChatGPT, esse aqui não fez. Não. Quem estava avaliando não sabia se era feito ou não com o ChatGPT. E aqui a qualidade, com o ChatGPT foi 4,5, sem ChatGPT foi 3,8. Então, você tem menos tempo escrevendo, mais tempo editando. Esse resultado é bem interessante, tá? Por quê? Foi feito aí, quando você faz o documento, tem 3 etapas. Brainstorming, que você vai organizar as ideias. Rascunho, na verdade, o brainstorming você vai prospectar as ideias. O rascunho você vai organizar e a edição final. E aqui, quanto tempo cada um dos grupos deixou para cada uma dessas etapas. O grupo com ChatGPT, vocês percebem que
a maior parte do tempo, ou melhor dizendo, boa parte do tempo foi para edição, tá? Um pouco menos da metade. Já no grupo que não usou inteligência artificial, gastou muito tempo aqui com brainstorm, muito tempo com rascunho e um tempo aqui, inclusive, menor com edição, tá? Mas o total, o tempo para se escrever o documento foi maior entre aqueles que não usaram inteligência artificial. Olha só, os funcionários que gastaram, na primeira rodada foi 25 para brainstorm, 50 para rascunho e 25 para produto final. Então, é bem interessante que tipo de produtividade o ChatGPT traz para a gente. Agora, deixa eu voltar aqui para vocês. Quando eu passo nas minhas tarefas aqui quanto professor e eu incentivo o uso de ChatGPT, é porque eu estou vendo que o mundo está mudando, o mercado está mudando e os alunos precisam aprender essa nova competência. Isso está muito claro no meio empresarial. Se você fosse contratar uns funcionários, qual vocês contratariam? Aqueles que já sabem manejar o ChatGPT ou aqueles que não sabem ou mesmo se opõem a usar a inteligência artificial? Está muito claro que são mais produtivos os que usam. E aqui é bem interessante essa questão da edição. Então, nós que estamos produzindo ciência, cada vez nós vamos mudar mais, em muitos aspectos, de escritor para editor. Então, a gente pede para o ChatGPT escrever um texto sobre um assunto e depois a gente vai editar esse texto. Tá? A gente vai usar nosso raciocínio, aquele nosso conhecimento, para melhorar aquele texto, ver que inconsistências ele pode vir, porque de fato ainda existem muitas inconsistências quando a gente faz um texto com o ChatGPT. Tá? Então, a inteligência humana vai servir muito mais para a editora para mensurar a competência analítica de ideias. Então, no ChatGPT você pede para escrever as ideias e você vai ali ver, por exemplo, se ela é enviesada. E quem critica o ChatGPT não entendeu que tipo de competência a gente está buscando quando a gente incentiva o uso do ChatGPT no meio escolar, no meio acadêmico. E é só para a gente dar uma pensada aí, uma reflexão na evoluída da história, vamos pegar a universidade como exemplo. A universidade, pessoal, ela surgiu na iniciativa privada, tá? Não foi na iniciativa pública. Eram assim, na época do feudal, na Idade Média, pessoas que queriam adquirir conhecimento numa área, elas se uniam iam atrás de professores que moravam em locais distantes. Tá? Eram sábios da época, daquela área. Geralmente era na teologia. Começou na teologia, depois foi para outras áreas como medicina, enfim. E aí, por conta que você tinha que se deslocar muito, se criou um espaço ali, até no âmbito da igreja, para agrupar essas pessoas estudantes. Só que eles pagavam uma espécie de mensalidade para estar ali junto com aquele mestre durante um período que o mestre ia ensinar aquele conteúdo. Então, as casas surgiram junto com os seus mestres. A ideia era você estar perto do mestre para aprender uma habilidade, alguma ciência, alguma filosofia ou algo do tipo. E por que fazia sentido você ter prova escrita ou dissertativa? Porque quando você saía dali, você fosse exercer aquela profissão, ou precisasse daquele conhecimento para alguma coisa, o seu mestre não ia estar do seu lado. Então, de fato, você tinha que aprender aquilo, tinha que, muitas vezes, decorar aquilo, tá? Isso começou a mudar um pouco com a máquina de escrever, do Gutenberg. Tem um livro que mostra isso, a Sociedade do Curso Marginal Zero, a revolução que foi a máquina de escrever. E aí, as pessoas já poderiam ter impressões das obras principais, inclusive dos próprios mestres, ou, claro, dos filósofos, dos cientistas anteriores. E aí você poderia, por exemplo, estou lá no meu laboratório de química, eu encontrei uma coisa estranha e vou consultar ali um livro que está acessível no meu laboratório. O problema é que eu não, fisicamente não posso ficar andando com um monte de livro por aí. Então, vários profissionais não tinham essa habilidade de você ter na sua mente o conhecimento todo de uma disciplina ainda era super valorizada. Hoje em dia, essa habilidade, ela não é que ela não é mais importante, ela perdeu sua relevância. Por quê? Você tem o celular. Então, ao invés de você estar com um montão de livros que pode consultar, você tem um celular que, inclusive, está com todos os livros do mundo. E aí, pessoal, a principal habilidade não é você decorar um conhecimento ou mesmo saber completamente ele. Claro, você tem que saber
ele, mas a principal habilidade é você saber pesquisar. Conhecimento que tá, muita coisa tem aqui na internet, você saber onde é que você consegue se informar. Por exemplo, eu quero fazer um TCC, vem aqui para o canal Prof. Alex Nina. Você tem várias dicas importantes. Você vai encontrar aquela sua dica, se não, comenta aí a sua dúvida que eu vou ajudar. Então, e aí você tem uma época que você começa a pedir para os alunos, por exemplo, fazer pesquisa na internet. Eu ainda, no meu tempo, não tinha internet, quando era no ensino fundamental, tinha a enciclopédia Barça. E a gente ia lá ler na Barça para fazer aquela pesquisa. Com a internet, você tem Wikipédia, não tem mais praticamente a enciclopédia física, mas a habilidade qual era? Era de você saber pesquisar e criar um texto a partir dessa pesquisa. Agora, esse texto a inteligência artificial já faz. Qual é a habilidade que a gente espera dos nossos alunos? É que eles saibam pegar esse texto e fazer uma análise crítica desse texto, talvez escrevendo um texto a partir dele ou coisa do tipo, mas de saber analisar aquelas informações. Essa é a principal habilidade que a gente tenta trazer quando a gente traz o chat GPT para uma discussão de sala de aula, para algum trabalho que a gente está proposto, e às vezes até para facilitar aí a escrita do TCC. Ele não faz o TCC completo, eu sempre ressalto nisso. Tá? Não é você fazer o TCC completamente com o chat GPT, mas é você sim usar essa ferramenta para aumentar a sua produtividade científica para fazer o seu TCC. Então, pessoal, é isso. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.